O Tech News está no ar e o nosso assunto hoje é o consumo de notícias nas redes sociais. Como é que as pessoas estão gastando o tempo delas para consumir notícias, compartilhar notícias e será que essas mesmas pessoas conferem se de fato aquilo que está pulando ali pela timeline delas é de fato uma notícia verdadeira, que foi checada, apurada, rechecada e só então publicada? E você? Será que você passa do título antes de compartilhar um link no grupo de WhatsApp da família, do trabalho, da faculdade e por aí vai? Esse é o assunto dessa edição do Tech News, que recebe aqui mais uma vez esta dupla de dois. O Paulo Azevedo, que é especialista em marketing e negócios digitais da Social Bakers, e a Amanda Bosa, que é coordenadora de social aqui da Jovem Pan. Obrigado mais uma vez pelo bate-papo, gente. Imagina, o prazer é meu. Vamos falar sobre o consumo de notícias nas redes sociais? Eu sempre fico intrigado quando saem essas pesquisas e tal, e começam a surgir aquelas leituras sobre qual é o meio mais utilizado e etc. E gosto muito, em especial, de uma pesquisa do MIT, se não me engano, que fala sobre o que leva a pessoa a compartilhar uma notícia falsa, né? A fake news. E aí falam que as fake news são 70% mais compartilhadas do que as notícias verdadeiras por um único exclusivo motivo, aliás, não é um único, né? Exagero, mas são vários, mas por um motivo principal, que é elas mexem com o seu estômago e não com o seu cérebro. Veja só que legal. Você sente borboletas na barriga quando você lê uma notícia falsa sobre alguém que você ama ou alguém que você odeia. Isso, segundo o MIT, faz com que você acabe passando aquilo adiante. Há uma série de outros fatores também, mas o fato de elas direcionarem mais pro psicológico do cara, vou mexer com você, eu vou te confundir, e aí o cara fica com raiva e tal, é o que leva ele a compartilhar. Então são vários os estudos. Mas eu fico sempre intrigado sobre esse assunto, porque ele nos afeta em especial. Diariamente. Né? Diariamente, nós jornalistas. Como é que tá essa relação consumo de notícias versus as redes sociais, e o trabalho que tem sido feito pelas plataformas, não sem uma dose de cobrança, para conter a desinformação, né? O Google até criou um braço lá para tratar sobre misleading information. Como é que é isso, Paulo? Putz, é muita coisa envolvida nesse cenário, né? Assim, além da gente falar da ética jornalística e da confiança na tua audiência final com a informação que você que está sendo passada, a gente também está falando de negócio. Né? Então, se o usuário final tem uma experiência numa rede social, que ele vai lendo um monte de notícia falsa e aquela relação começa a ficar desgastada, ele vai entrar cada vez menos nessa rede social. Essa rede social vai ter menos receita. Então, eu acho que essa questão de negócios também influencia muito quando a gente fala na regulamentação das redes em virtude de fake news e dados de privacidade também. Né? A gente percebe, por exemplo, nos principais veículos hoje de rede social, especialmente com o escândalo de Cambridge Analytica, como o alcance orgânico diminuiu nessas redes. A gente consegue ver isso claramente quando a gente olha para os dados, a curva descendente de alcance, de impressão de engajamento nessas redes. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento que ele é bem propício também. A gente está falando bastante sobre veracidade de informação, a gente vê marcas entrando nessa campanha, né, de verifique o dado, verifique a fonte, as próprias plataformas investindo em tecnologia para combater esse tipo de experiência, que no fim das contas vai ser sempre negativa para o usuário, né? Agora, do outro lado, Amanda, como é que você observa essa crescente, né, e todo esse movimento, que parte de algo que a gente já até tratou aqui no Tech News, que é o ambiente absolutamente polarizado, um ambiente tóxico, né? As pessoas elas estão dispostas a brigar, estão dispostas a entender aquilo que elas querem entender e não aquilo que foi colocado. Como é que você... Diariamente a gente tem nas nossas postagens, diferente do que você disse, talvez até por a gente ser um meio de comunicação que tem um posicionamento bastante específico, a gente vem na curva diferente. De um ano para cá, nossas redes sociais aumentaram mais de 400%, então a gente vem numa crescente. A gente tem feito assim, usado essa polaridade para também provocar o usuário a interagir com a gente. Então a gente provoca para que ele vá lá e fale mesmo o que ele pensa, compartilhe, que ele publique, que ele marque os amigos. Então a gente tem usado isso um pouco a nosso favor, porque a gente fala assim, já que estamos aqui, temos essa polarização, a gente quer que as pessoas
usem a rede social para desabafar, porque isso ajuda a gente a levar o nosso conteúdo mais para frente. Mas aí tem um elemento nessa história que é, você já disse, a Jovem Pan se posiciona, a Jovem Pan não se omite, ela escolhe um lado e vai naquela direção, e a gente carrega quase 75 anos de história conosco nessa nossa trajetória. As pessoas já sabem que aqui se pratica o bom jornalismo e etc. Então são dois elementos que acabam por estimular também o usuário a confiar naquela fonte. E mesmo nossas análises de dados ali das nossas redes, a gente percebe que sempre vai ter alguém falando que aquilo não é verdade, ou que aquela notícia está escrita de um jeito que leva a entender outra coisa. Então, assim, a gente parte do princípio que a gente faz um jornalismo que é informativo e correto do ponto de vista do que a gente acredita editorialmente. Então a gente sempre vai ter ali aqueles polos ali dizendo isso é fake, isso não sei o que, isso não sei o que, isso é o que. E a gente tenta trabalhar, às vezes responde até nas redes sociais falando, olha, se você ler a matéria completa, você vai entender o que a gente está tentando dizer aqui nessa reportagem, que não se limita só a esse título que você está lendo aí na manchetinha. Eu gostei desse você ler a matéria inteira, que me leva à seguinte pergunta, Paulo. As pessoas de fato estão lendo aquilo que está sendo colocado ali ou não? Eu passo a batata quente adiante só pelo título e a linha fina e acabou. Eu acho que às vezes a gente fica com essa impressão, né? Assim, as próprias plataformas de rede social, elas meio que imitam o que a gente fala dos noticiários de jornal antigo, né? Então você tem lá o título grande, você tem um subtítulo lá embaixo descrevendo a matéria, que às vezes você passava na frente da banca de revista, aquilo estava suficiente, você se achava informado também, né? Então eu acho que esse é um comportamento que vem antes mesmo da rede social, né? Da relação das pessoas mesmo com a notícia e de, né, investir o tempo para entender aquele assunto mais a fundo. Mas ao mesmo tempo que às vezes a gente tem essa impressão que eu compartilho completamente, que a maioria das pessoas compartilha o título sem nem ter lido e sem nem ver a data também, né? Tem gente que compartilha coisa que aconteceu em 2009, né? E tá lá, né? Compartilhando a matéria. Isso acontece bastante. Mas a gente vê também a própria audiência questionando isso. Né? Então, você começa a ver cada vez mais essas fake news sendo compartilhadas e as pessoas lá embaixo, mas você checou a fonte? Você já leu essa matéria até o final? Você viu essa parte da matéria? Né? E eu acho que isso é interessante, quanto mais a gente conscientiza, as pessoas tomam consciência disso, mais as discussões elas vão caminhando para um lugar mais seguro e mais saudável para a gente falar de informação. Né? Aqui a gente não está falando nem de um enviesamento jornalístico ou editorial, qualquer coisa do tipo, é desonestidade mesmo. Né? Eu gosto muito de discutir segurança digital, proteção de dados, acho que são dois assuntos que dentro desse universo do mundo digital são os dois que mais me interessam ali como reflexo do impacto que se tem sobre a sociedade. E eu, há alguns meses, participei de uma mesa redonda que tratava sobre fake news e como elas podem ser prejudiciais para as marcas. As empresas, algumas ainda não se tocaram de que, poxa, vamos dar atenção para aquilo, não é só boato. Você tem que atacar aquilo de uma maneira efetiva, porque dessa brincadeira pode nascer uma grande crise. As empresas maiores, mais bem estruturadas, ok, elas estão atentas a isso e sabem que há uma série de questões envolvidas. Mas as empresas de menor porte, muitas vezes ignoram, porque nem mesmo ocupam um espaço efetivo ali nas plataformas digitais que lhes dê segurança para poder monitorar e saber o que está acontecendo. E aí acontece falha de uma quebra nessa comunicação que leva a prejuízo para o consumidor, que leva a uma série de reflexos do ponto de vista, inclusive, de segurança entre os próprios funcionários e tudo mais. Para as marcas, como é que tem sido essa onda de fake news e como elas têm reagido? Como é que vocês que acabam monitorando também essa caixa de ressonância, como é que vocês veem essa coisa? Porque as marcas também ficam acuadas, assim como as pessoas, né? Elas também são afetadas por isso. É muito difícil para uma marca atuar, né? Também a gente está vivendo num momento, a gente fala muito da vigilância também, que ela tem seus lados positivos, né? Da audiência estar lá sempre apontando eventuais falhas, mas o que a gente percebe é que, de uma maneira geral, quando a gente não fala das grandes marcas, elas acabam indo na onda das fake news. Elas acabam demorando a reagir e quando elas tentam reagir, às vezes o estrago já foi feito.
né? Então, e é importante a gente discutir esse tema porque é uma questão muito relevante para negócio também, né? Para os investidores, para quem tá em rede social, para quem está investindo em comunicação digital, entender os efeitos negativos que essas fake news podem ter. Nesse painel que eu mencionei, um dos especialistas que estava lá disse assim, já aconteceu de uma marca não monitorar a conversa. O buzz que começou a nascer, que teve como ponto inicial uma notícia falsa, e no final do dia, quando foram ver, as ações tinham sido afetadas justamente por causa de boataria, e não se atacou no momento em que aquilo deveria ter sido atacado, para tentar, sei lá, contingenciar aquilo de alguma maneira. Era uma crise que estava nascendo, não se monitorou, foram tentar encontrar as explicações e, poxa. E ele disse assim, aí a nossa equipe entra, eles trabalham com gerenciamento de risco e segurança digital, foram atrás para saber onde nasceu, mas já era tarde, o estrago já tinha sido feito. Ele falou, qualquer coisa que nós fizéssemos ali, do ponto de vista de segurança, para monitorar, saber o que provocou aquilo, já era tarde demais, porque o estrago já tinha sido feito. Nós íamos identificar e dizer, legal, ela nasceu aqui, mas só que a rede social é um elemento vivo, né? É um organismo vivo, aquilo já tomou outras formas. E as pessoas não se dão conta de que esse efeito pode acontecer para uma pessoa, para uma marca, para um país. Exato. Sim. É aquela máxima, né? Tipo, a pior coisa que você pode fazer na gestão de uma crise é não saber que a crise está acontecendo, né? Não entender como é que ela começou, como é que ela pode se degringolar e entender até, de fato, essa repercussão. Então imagina, por exemplo, nesse caso que você fala, às vezes é uma matéria completamente infundada, primeiro que para o consumidor final, se aparece lá um veículo de comunicação tradicional, se aparece um post de um influenciador ou de um criador de conteúdo, é difícil para o cara no dia a dia entender se aquilo é uma notícia ou não. É tudo informação, né? A gente sabe o trabalho que dá para fazer a notícia, mas quando aquilo aparece no feed, pode ser qualquer coisa. Pode ser alguém que demorou 2 minutos, alguém pegou o celular e fez criou algum conteúdo falso e mal intencionado, né? Então, para o próprio usuário é difícil também. Então, o papel da marca e das marcas nesse cenário de fake news, além de monitorar, será que não cabe também a gente educar as nossas audiências, a gente investir conteúdo falando para as pessoas buscarem fontes mais confiáveis, para as pessoas checarem os fatos, né, contraporem ideias diferentes? Será que isso cabe às marcas também? Eu acho que é uma provocação interessante, né? Como é que você pega o ownership disso e participa disso? E é importante também a gente ressaltar que às vezes a gente acha que a fake news ela vai vir em formato de notícia, né? Que ela vai vir enquadrada naquele formatinho, e na verdade não. Às vezes eu tô lá, Amanda, no meu Twitter fiz um tweet. Aí, só que eu tô falando uma coisa que não é verdade, ou que não é 100% verdade. E pode gerar, através de uma pequena falhinha minha, uma situação que vai gerar uma crise gigantesca. A gente tem muito agora as fanfics, né? Que é tipo aquelas historinhas que a galera cria, e isso toma uma proporção gigantesca. E ele não tá enquadrado dentro de um padrão de notícia que a gente imagina de portal. Ele é um post de uma rede social que vai tomar uma proporção gigantesca, e a gente vai perder o controle se não monitorar, né? Na expressão do Mark Zuckerberg, né? Estamos caminhando das praças públicas para uma sala de estar digital. E nessa metáfora dele são os aplicativos de mensagem que acabam por confinar também as pessoas em pequenos grupos ali, bolhas em que as informações vão circulando. E algumas pesquisas vêm mostrando que cada vez mais o consumo de notícias é prioritariamente feito por meio desses aplicativos de mensagens. Essa mudança de comportamento, ela acontece justamente em um período em que começava a tentar haver uma compreensão sobre o que era esse fenômeno das notícias falsas, né? Ou seja, quando as pessoas estavam tentando entender qual era a regra do jogo, deram um tapa no tabuleiro e começou tudo de novo, né? Exato. E essa balança, né, de privacidade e de contenção dessas fake news. Porque, ao mesmo tempo, quando você está num aplicativo de mensagem como o WhatsApp ou um Facebook Messenger, por exemplo, o seu ponto de partida é que a sua privacidade está garantida ali, né? Que aquilo não está sendo monitorado e você não necessariamente está se expondo. Então, e para os veículos, né, para as plataformas de rede social, também é uma coisa muito importante a se levar em consideração. Se o teu usuário final não se sente seguro em se comunicar de uma forma individual ali dentro daquele aplicativo, ele não vai utilizar essa forma de comunicação,
né? Ele vai procurar um outro caminho e com certeza alguém vai oferecer isso para ele de alguma forma para pegar essa fatia de mercado. Então, é uma discussão super importante sempre a gente levar em consideração as fake news e as nossas discussões sobre a privacidade do usuário. São coisas que eu acho que a gente não consegue dissociar, elas vão ter que sempre caminhar juntas. E o fato de você ter, por exemplo, mensagens... fake news compartilhadas em aplicativos de mensagem particular, você tem um segundo problema que é como eu vou monitorar, né? Então, pode estar acontecendo uma crise gigantesca da tua marca e você não está nem sabendo, porque está lá no WhatsApp. Sim. E você não tem controle nenhum sobre o quanto você pode defender ou não sua marca, agir ou não antes de uma crise aumentar. Então, começou a ficar bastante nebuloso, até para quem é bastante adaptado com as redes sociais, de entender os fluxos, né? Como a coisa começa, onde ela vai parar. Eu, às vezes, fico, tipo, recebo uma coisa e falei, gente, mas como isso aqui chegou aqui, se isso aqui tava lá? Tipo, por que minha mãe tá compartilhando isso comigo? Ela nem checou, ela nem sabe. E, às vezes, você tem que acabar sendo a pessoa que tá lá no grupo, falando, pessoal, isso aqui é fake, meus queridos, me ajudem aqui, vou te mandar uma aqui que é confiável. Aqui está a verdade, né? Mas é o que a gente acaba fazendo. E como marca, a gente acaba ficando de mão atada, né? Porque a gente não tem mecanismos para interromper a privacidade do usuário para poder monitorar qualquer coisa que falem sobre a minha marca, por exemplo. Um detalhe importante disso, né, é que no WhatsApp, no Messenger, enfim, nesses grupos fechados, se consegue, não pelo lado bom, mas por um lado muito ruim, algo que as marcas buscam o tempo todo, que é uma chancela. Porque se eu estou compartilhando dentro de um grupo em que eu tenho os meus amigos, em que está a minha família, e eu recebo aquilo de alguém que eu confio, o potencial de aquilo ser verdadeiro e de eu abraçar aquilo como uma grande verdade é muito maior. Quase como, compra isso aqui porque isso aqui é ótimo. E pode ser, olha só que porcaria que eles estão fazendo. Então, é o efeito inverso daquilo que todas as marcas buscam, que é, olha, a chancela de alguém que consome e replicar aquilo por um terceiro, né? E esses grupos fechados acabam por confinar. Passa por isso que você está dizendo sobre a proteção da privacidade, o que é a privacidade e o que é a garantia de que as pessoas não vão se matar entre elas ali e crimes vão ser cometidos, porque no fim você pode estar cometendo um crime também ali. Então, são cenários muito complicados, muito complexos, para os quais não há nenhum entendimento, inclusive no campo jurídico. Porque todo o marco regulatório para isso está escorado, está amparado em leis que foram feitas para uma época em que não havia o digital. As leis elas foram feitas em um período em que não havia o WhatsApp. Só que o WhatsApp ele passou a ser um meio para o cometimento de crimes, né? As fake news entram nesse bolo também, porque elas também podem acabar por incorrer no cometimento de um crime. Então é muito, muito louco isso, porque o preço da liberdade é a vigilância, né? E como é que você estabelece isso quando o cara só está ali porque ele quer a privacidade? É uma equação complexa. E para o próprio usuário que recebe essa mensagem, né? Porque quando a gente fala em outros ambientes digitais, a gente consegue ir até a fonte. Né? Então, se eu compartilho uma coisa no meu feed, eu consigo clicar naquele link, eu vejo que aquele link está dentro de uma estrutura digital, eu consigo de alguma forma, né, verificar se aquilo faz sentido ou não, ou se eu me sinto... Comparar com outras coisas, né? Ou se eu me sinto ofendido, eu tenho um caminho, eu quero falar desse cara aqui, foi esse cara aqui que me ofendeu. Dependendo de como o formato vem nesses aplicativos de mensagens, às vezes é um texto pleno, não tem nenhum link, né? Você só vê ali um encaminhado, mensagem encaminhada em cima. Então você não consegue nem ir... Onde é que isso começou? Como é que eu checo isso? Dá pra falar com essa pessoa que começou essa história? Como é que você vê o esforço, pra gente fechar, como é que você vê o esforço das plataformas para conter o fenômeno das fake news? Tem o posicionamento dos principais CEOs das empresas cobrando, dizendo, olha, nós estamos excluindo perfis. Eu, particularmente, já vou dar a minha opinião, eu acho que é uma bobagem. Porque quando você exclui uma conta de um fulano porque ele está enviesando para o lado A e não exclui do fulano que estava enviesando para o lado B, você comeu metade da história. Porque havia uma conversa ali. Eu estou editando a história enquanto ela acontece. Então, se eu acabei com as páginas de direita e deixei as de esquerda ou vice-versa, eu estou acabando com metade de um processo que eu poderia escancarar e dizer, olha só, é isso aqui que está acontecendo, como é que você quer reagir a isso? E usar dos meios legais, porque sim, eles existem, não é uma terra sem leis, para fazer com que esse filtro
se há um crime sendo cometido, se há uma violação de direito autoral, o que quer que se queira ali, você pode aplicar a lei para isso. Agora, quando a plataforma assume o papel de ditador dizendo isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado, ela está agindo de maneira tão cruel quanto aqueles que estão ali dando opiniões e enviesando por um caminho ou por outro. E o que as redes escolheram fazer foi isso, foi editar a história enquanto a história acontece. Mas essa foi a resposta que elas quiseram dar porque foram cobradas para. Como é que você vê esse processo? Eu acho que tem essa pressão da sociedade, né, de ter um ambiente mais seguro em compartilhamentos de informações que sejam, de fato, saudáveis e confiáveis. E acho que para as plataformas também, essa questão de qualquer um criar uma história e conseguir compartilhar essa história e dar visibilidade para essa história, também é o trunfo deles. Né? Também é o trunfo para você conseguir fazer atenção, para você ter retenção desse usuário, para esse usuário voltar para sua plataforma. Ele consumir ali dentro. Ele consumir aquele conteúdo. Então eu imagino também meio que a sinuca de bico que as plataformas se encontram. É paradoxal, né? É muito paradoxal, porque o que é um grande risco para a sustentabilidade dessa rede social também é a grande forma dela conseguir se manter e se monetizar. Né, e investir em tecnologia. O que a gente consegue entender de mercado, ali um pouquinho na boca miúda, e do que a gente consegue, né, dos contatos que a gente tem nas plataformas, é que essa preocupação em combater as fake news e a disseminação de notícias falsas, ela é inerente para todas as redes. Está todo mundo muito preocupado com isso. Né? Mas o nível de ação, pelo menos na minha avaliação mais pessoal, aí, ele ainda é muito incipiente. Ainda está no comecinho, ainda está se ensaiando como ver como é que a gente vai resolver essa situação. Porque, ao fim e ao cabo, é uma agressão ao usuário. É uma agressão ao usuário. Eu acho que tem um balizador bom, que pode ser talvez um pontapé inicial interessante, que é o entendimento do crime digital. Porque eu acho que quando a gente consegue entender e identificar que aquele veículo cometeu um crime, né, a gente precisa começar um processo judicial em relação àquela questão. Né, e está cada vez mais próximo também do sistema jurídico para isso. Como é que você vê essa questão, mano? Eu acho que a gente tem uma falha aí, talvez, em termos de uso das redes, sabe? Então, tem lá o termo de uso do Facebook. Você entrou no Facebook, você leu aquele termo? Você tá entendendo o que você pode ou não fazer dentro daquele espaço? Você entrou no Facebook, você leu o termo, você sabe ou não? E também as redes sociais, do ponto de vista de termo de uso, ser mais criterioso, ser mais detalhista com o quê? Porque às vezes a pessoa fala, eu não sei por que tiraram o meu post. Mas, querido, você tá cometendo um crime. Ah, mas lá não tá dizendo isso. Então, talvez, assim, sabe, colocar racismo, homofobia e discriminação... É isso, é que você vai sair fora e não me reclame mais. Então eu acho que falta essa sensibilidade, talvez, da gente nomear mesmo o que não pode, o que não é legal. E eu acho que isso também deixa as pessoas que estão tendo conteúdos retirados um pouco mais satisfeitas com as respostas. Porque geralmente quando você tem um conteúdo retirado do ar, a resposta é, você feriu as regras, as diretrizes de uso da rede. Uma das primeiras notas do Facebook tinha 5 linhas. Sei lá quantas dezenas de páginas removidas e 5 linhas de explicação. Falei, querido. É muito genérico. Vocês estão de brincadeira, né? Se o cara tá cometendo um crime, eu quero que você me diga o que está sendo feito aqui e o que te levou a tomar essa atitude. Exato. E aí, quando você começa a fazer isso, você, inclusive, dá exemplos para que outros não venham a cometer o mesmo. Exatamente. Mas acho que de tudo, se a gente puder amarrar aqui, é lembrar que não importa se é uma notícia falsa sobre o gato que subiu no telhado e, na verdade, não era o telhado, era a árvore, ou se é algo que envolve um crime que está sendo cometido, o que tem que se ter como ponto de partida é que a internet, toda ela, não é uma terra sem lei. Não existe nada que seja feito, seja praticado no ambiente digital que não esteja enquadrado em algo do campo legal. É muito importante que as pessoas saibam disso, que um avatar não isenta ninguém de crime. Você não é melhor porque em vez do seu nome está escrito 00 gatinho 23. Não, você não é um super-herói. Então, as pessoas precisam entender isso, sobretudo aquelas que já partem para uma rede social mal intencionadas, seja para compartilhar notícias falsas ou agredir alguém. Porque, como a Amanda bem destacou, racismo, homofobia, e vamos desfilar um monte aí deles, tudo é crime. E você está sujeito à lei por isso. Então é fundamental que as redes sociais se aproximem da justiça para isso, para que comecem a dar nome aos bois e mostrar o que está sendo praticado. E essa aproximação vai fazer com que o ambiente se torne mais saudável. A gente vai separando o joio do trigo. E essa aproximação também vai resguardar os outros usuários
de modo a fazer com que os meus dados, as minhas informações estejam protegidas. Eu não estou entregando de bandeja, eu só estou mostrando aquilo que está sendo praticado e estou fazendo com que a lei seja cumprida. Um grupo fechado no Facebook não isenta ninguém da lei. Acho que essa é a importância. Eu queria só dar uma última dica muito importante para esse caso, que é se você sofrer algum tipo de preconceito dentro da rede social, você achar que tem alguém cometendo um crime, não denuncie o post, tire print, faça provas para que você possa provar, porque se você denunciar, a rede social vai tirar o conteúdo do ar e você não vai ter prova para conseguir mostrar que você sofreu algum tipo de crime ou qualquer tipo de coisa que te deixe desconfortável, faz o print. Porque é bom lembrar, né, que crime é caso de polícia. Exatamente. É a rede social que eu saiba ainda não recebeu esse status. Bom, gente, vou fechar o nosso papo. A gente estourou até o tempo hoje. Ó. Vou encerrar o nosso papo aqui com o Paulo Azevedo, especialista em marketing e negócios digitais da Social Bakers. A Amanda Bosa, que é editora de social aqui da Jovem Pan, apresentadora do programa Eva, nesse papo muito bom sobre o consumo de notícias, o papel das redes sociais, como é que a gente tem que se comportar diante de tudo isso, os riscos, né, para as marcas e etc. Paulo, muito obrigado pelo bate-papo. Amanda, valeu. até a próxima. Você nóis. está convidada a voltar, eu gostei. Obrigada. Tech News volta sempre aqui na programação. Você continua nos acompanhando na programação da Pan, lá no blog e no nosso canal no YouTube, lá no Jovem Pan News. Até a próxima. Tchau.